Você nasce em Goiânia, mas você nasce numa realidade de família católica, não? Eu nasci numa realidade de uma família brasileira da década de 70, 60, que assim, é católica, mas assim, Sei. mas não é. Sim. Sabe assim? É uma católica cultural. É isso, exatamente. Meus pais eram católicos espíritas. Eu cresci com essa ideia de que estava tudo certo ser um católico espírita. Tá. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Hoje, ambos são católicos. Hoje, eles mesmos amadureceram esse movimento depois de anos, sobretudo com o movimento meu e da minha família, né? Eu, minha esposa, meus filhos. Eles foram observando esse movimento e foram mudando também. Mas eu cresci a vida toda como católico espírita. Na minha cabeça estava tudo certo. Quantos irmãos você tem? Um irmão mais novo. Mais novo? Mais novo, um ano mais novo. Aqui só. Você, desde jovem ali, nos primeiros anos de adolescência, já tinha na sua mente ir para a área da saúde, ir nessa área? Sempre a família impulsionava? Era meio seu? Como que era? Tinha. Minha mãe fala que eu tinha 7 para 8 anos de idade, eu falava que eu queria ser médico. Eu sempre quis, assim, sempre gostei muito da ideia do cuidado com o outro e tudo mais. Gostava muito de estudar, gostava muito de ler, tinha muita facilidade. Descobri depois de adulto, depois de velho, que eu sou autista. Era não, né? Sou autista não deixa de ser. Descobri depois de velho. Mas é mesmo? Eu sou. Que coisa, rapaz. Pode não aparentar. Sim. Eu fui criado... meu pai e minha mãe trabalhavam muito. Então, eu passei boa parte da minha criação com a minha avó, que é a minha avó paterna. Foi uma pessoa que me deu muita atenção. E apesar de analfabeta, ela era lavadeira, minha avó. Mas ela tinha um conhecimento natural, sabe? Impressionante, assim, um conhecimento humano impressionante. Ela foi minha terapeuta, sem saber. Depois de velho, um amigo, o Thiago Castro, que é especialista em autismo, foi ele que fez meu diagnóstico. Sim. Ele chegou a conversar comigo e falou, cara, mas é impressionante a sua melhora. Você fez terapia a sua infância toda para você melhorar. Para você conseguir ter contato visual, para você conseguir não ter os estigmas, os tiques próprios, várias coisas assim que você não aparenta. Eu sei que você fecha os critérios diagnósticos, mas é como se você tivesse feito terapia a sua vida toda. E aí, investigando, eu fiz terapia a vida toda. Foi essa avó minha. Ela literalmente, ela era uma terapeuta sem saber. Sem saber. Ela estimulava as coisas certas, a fala, o jeito, os atos, tudo, nos mínimos detalhes. E ela foi provavelmente um dos seres humanos mais importantes da minha vida. Eu chamava ela de vó preta. Ela era muito morena, assim. Ela não era demais, assim, mas era o apelido dela também. Eu chamava ela de vó preta, mãe do meu pai. E é engraçado como é que eu também acho que isso é um cuidado de Deus, né? Ela cuidou de mim a vida toda, né? A minha infância e a minha adolescência. O sonho dela era me ver médico. Ela foi quem mais estimulou, ela e minha mãe foram quem mais estimularam eu me tornar médico. Era o sonho dela que eu me tornasse médico. E assim que eu passei para a medicina, ela morreu, ela faleceu. E a minha esposa, eu chamava ela no nosso namoro de minha pretinha. Sempre chamei minha esposa de minha pretinha. A minha avó morre uma semana depois que eu tinha começado a namorar com a Thaís. Uma semana. Foi uma generosidade de Deus, assim, né? Ele me tirou da mulher mais importante da minha criação ali e me deu a mulher mais importante da minha vida logo depois, sabe? Nessa transição, enfim. Como que era você na adolescência em relação à busca de Deus, à vivência, como que era? Eu sempre estudei muito. Com 14, 15 anos de idade, 15 para 16 anos, eu conheci... Com 15 para 16 anos de idade, eu conheci 2 caras. Eu estava no ensino médio e um amigo me apresentou, né? Ele chegou com um livreto assim para ler, para estudar. E era Cartas de um Astronauta. Era um livro do professor Olavo. E eu cheguei e perguntei para ele, o que é? Detalhe, eu era muito esquisito, né? Era autista, mas eu era esquisito no ensino médio. E eu não tinha amigos. E minha mãe falava, você tem que achar um amigo para você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui procurar as pessoas que eram esquisitas também no ensino médio. Aí eu achei esse menino. Aí ele chegou um dia, num belo dia, com um livro. E eram Cartas de um Astronauta. Eu li esse livro e falei, caramba, que nome esquisito. Ele falou, de um filósofo brasileiro. Aí eu comecei a rir. Falei, irmão, filósofo brasileiro? Você tá de sacanagem. É de Nazaré, pode vir algo bom de lá, sabe? Eu lembrei dessa expressão. Falei, filósofo brasileiro? Aí ele falou, lê, vê o que você acha. Tá bom, eu peguei o livro, li em um dia. Eu devorei o livro. Falei, cara, isso aqui é incrível. Esse cara escreve. Isso é fantástico. Eu cheguei pra ele e falei assim, tem mais livro desse cara? Ele falou, não, era do professor Olavo. Ele falou, não tenho desse. Mas eu tenho um outro aqui que eu acho que você vai gostar muito. E me entregou um livro. Era O Homem de Vila Tevere, São José Maria.
Eu li o livro e eu fiquei encantado, deslumbrado. Falei, eu preciso entender o que é isso de verdade. Porque eu era católico, tinha feito crisma, tinha feito catequese, crisma e tudo mais. Mas assim, eu não entendia de fato o que era a fé católica. E aquilo me abriu os olhos. Eu falei, caramba, esse tipo de coisa existe. São José Maria enfim, é um santo do nosso tempo, né? É um santo muito moderno. Eu falei, eu não imaginava que esse tipo de coisa pudesse existir. Eu fiquei encantado com a história dele e comecei a estudar. Tanto sobre a Igreja Católica quanto sobre filosofia, por conta do professor Olavo. Então eu gastei assim, a minha adolescência praticamente toda estudando essas coisas. Minha mãe ficava louca. Você vai estudar para o vestibular? Eu falei, não, eu estudo, deixa eu ver essas coisas aqui. Meu negócio era estudar teologia e filosofia. O dia todo. Na adolescência, cara? Na adolescência, o dia todo. E eu lia muito, assim. Eu me lembro que eu comecei com 20 anos, eu comecei a fazer direção espiritual com o padre da obra, o padre Rafael, que está aqui em São Paulo, inclusive. Foi meu diretor muitos anos, assim, um dos homens que eu amo muito, assim. E o padre Rafael, eu tinha 20 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, eu fiquei sabendo que você é inteligente, que eu sei muito. Eu falei, e eu soberbo demais, né? Extremamente, nariz empinado, desgraçado. Falei, padre, eu tento, né? Ele falou, tá bom. Mas o que você lê? Eu falei, eu fiz um resumo agora, esquemático, da Suma Teológica. Ele, pô, muito bom, hein? Parabéns, você fez um resumo da Suma Teológica, fiz. O que mais você está estudando? Estou estudando a patrística, né? Os padres do deserto, estou estudando Santo Agostinho agora de forma mais aprofundada. Ele falou, impressionante. E começou a me perguntar, sabe? Das coisas que eu estudava. E eu era de uma arrogância, uma soberba desgraçada. E aí ele chegou e falou assim, depois que ele perguntou todas as coisas, ele falou assim, engraçado, né? São Tomás de Aquino, ele ensina isso, isso, isso. Como é que tá isso na sua vida? Eu falei, padre, não estou fazendo assim, tá? Só ele tá... Como é que tá a tua relação com seus pais? Assim, como é que tá a tua relação com a igreja? Tá indo na missa, tá fazendo as coisas? Assim, falou, mas que engraçado, né? Você estuda tudo isso, mas não aplica nada na sua vida. Aí ele me deitou, né? Eu falei, ele é extremamente inteligente, ele estuda 10 mil vezes mais que eu. E me dobrou no meio. Aí nessa hora eu falei, eu tô sendo miserável, sabe? Eu entendi que eu tava estudando de forma muito errada. Comecei a querer aplicar mais. E dentro desse movimento de querer aplicar mais e não só estudar, porque conhecimento eu tinha muito, mas vivia muito pouco. Falei, eu preciso viver algumas outras coisas. Aí eu comecei a me aproximar dos movimentos da obra, do Opus Dei, e também dos movimentos de jovens, de encontro e tudo mais. Fui pregador da Renovação Carismática há alguns anos, né? Me aproximei, tinha um grupo de pregação de missionários da Renovação Carismática, era muito legal. Gostava demais daquilo. Vejo com muito bons olhos a Renovação Carismática. Sou sinceramente apaixonado pela renovação. E aí, vivi esse movimento, e nesse movimento, né, de encontro de jovens e tudo mais, foi quando eu conheci minha esposa. Admito, a parte do encontro de jovens era mais para procurar namorada. Era um encontro católico Tinder. É isso, era um católico Tinder, exatamente. Encontro de jovens só serve para isso, né? Eu conheci minha esposa num grupo de oração. Aí, ó. É pra isso que serve o grupo de oração. Quando ela olhou pra mim, já era. Quando ela olhou pra mim, que ela viu assim, ela disse, eis o homem, né? Eis o homem. Ainda bem que ela não tem microfone. Deixa ela lá, Deixa ela lá. Nem tem câmera pra ela, tá tudo certo, né? Eis o homem, foi muito bom. Mas, sim, vai lá, continua. Enfim, um detalhe, assim, de novo, eu falo que o fato de eu ser autista, eu lembro muito a facilidade de muita coisa, assim. A minha vida toda eu consigo descrever ela com detalhes. E quando eu penso, né, naquele menino que eu te falei que me apresentou São José Maria e o professor Olavo, olha que engraçado como é que são os cuidados de Deus. Tempos depois, anos depois, quem não conhece meu testemunho, minha história, eu cheguei a sair de casa, né? Cheguei a ficar fora de casa por 9 meses. E nesse processo em que a minha esposa estava lutando pelo nosso casamento e tudo mais, teve uma pessoa que ajudou muito ela. Uma pessoa que acordava de madrugada, igual o Frei Gils, para rezar junto com ela, rezar o rosário de madrugada. Acordava 3 horas da manhã para rezar o rosário. Foi uma pessoa assim que é uma das pessoas que Thaís e eu mais amamos assim no mundo. É uma mulher maravilhosa. E Marise. E aí ela, tempos depois da gente já junto, o nosso casamento restaurado, tudo dando certo, tudo maravilhoso. E a gente saiu para uma festa, era um aniversário, se não me engano, que a Marise tinha convidado. Nós fomos nesse aniversário, e lá nesse aniversário eu vi esse menino. E eu falei, caramba, amor, esse menino era o menino que me apresentou. Lembra que eu te falei que alguém lá na minha adolescência me apresentou, o professor Olavo, São José Maria e tudo mais, que me despertou? Lembro, foi esse menino, ele ficou assim e tal, beleza. Aí dele a pouco a Marise chegou e perguntou assim, olha,
São José Maria agora está mais conhecido, né? Enfim, talvez por conta do movimento do Ítalo. Sim. Mas até pouco tempo atrás, ele era muito pouco conhecido no Brasil. Sim. E ela perguntou onde é que o Jorge conheceu ele, porque o Jorge acompanha ele de muitos anos, né? Sei lá, há muito tempo que o Jorge vai nos recolhimentos e tudo. De onde é que ele conheceu São José Maria? E a Thaís falou, foi por conta de um amigo dele do ensino médio. Ela falou, sério? Um amigo? Aí ficou mais estranha a história. Ela falou, você sabe onde? Ele é de um nome estranho, era Adelino o nome dele. Aí a Marisa começou a rir. Ela falou, não é possível. Eu falei, Adelino. Aí ela pegou, abriu uma foto, mostrou pra ela. Falou, esse aqui? Ela falou, esse aí mesmo. Ela falou, é meu irmão. Nossa! Era irmão dela. Sim, a gente não tinha a menor noção disso, sabe? Você imagina, é o cara que, de alguma maneira, inicia, né, o meu contato com o Nosso Senhor, que me aproxima dele e tudo mais, que me desperta para isso. A irmã dela, anos e muitos anos depois, foi uma das pessoas mais importantes para ajudar a minha esposa e tudo mais. Então, enfim...